Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentário. Pode chegar, senta e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e esse é o 7º episódio principal da 4ª temporada do Comida que Sustenta. Hoje estou novamente muito bem acompanhada, não apenas de uma, mas de 2 das minhas colegas de grupo que vocês já conhecem. Então, Paty, seja bem-vinda. Oi, Pam. Oi, Laís. Oi, ouvintes. Muito prazer em estar aqui de novo e poder desfrutar da companhia dessas 2 queridas. E a Laís aqui Oi, com a gente. Muito feliz em voltar. Eu voltei, eu falei que voltaria e voltei. Ai, que bom. Então sejam muito bem-vindas de volta e que bom ter vocês dividindo aqui o microfone comigo mais uma vez. No episódio passado, falamos sobre comida e identidade regional, pensando na cultura alimentar das diferentes partes do nosso país. E no que caracteriza a cultura alimentar brasileira, se é que podemos falar de uma cultura, né? Mas pensando também sobre as culturas no sentido de cultivo e sobre as pessoas que tornam tudo isso possível, do cultivar ao cozinhar, salvaguardando as nossas tradições. E claro que eu não posso deixar de dizer a quem talvez não tenha ouvido o 6º episódio, ainda dá para correr lá e escutar. Mas no episódio de hoje vamos ampliar um pouco mais esse debate, compreendendo as motivações das migrações realizadas ao longo dos séculos pelas populações de e para diferentes países, que em grande medida tem a ver com alimentos e alimentação, e com isso tudo, como que tudo isso impacta na formação dos hábitos da cultura alimentar. Nessa conversa, vamos olhar para o passado, mas também para o presente e o futuro, buscando compreender as transformações que já observamos e vivenciamos até aqui, que dão pistas dos movimentos e transformações que ainda estão por vir. Repetindo o que fizemos no episódio passado e que deu tão certo, vamos começar compartilhando as nossas histórias e memórias. Bom, Laís, na história da sua família existe o marco da migração, quero dizer assim, alguns seus ancestrais vieram para o Brasil a partir de outros países. Na minha família, por parte de pai, tem alguma migração italiana, estava até comentando com a Paty antes aqui do episódio. E é muito curioso pensar como acho que isso tem uma relação com algumas outras famílias aqui do Brasil, já que a nossa influência ela foi marcada por vários contextos. Então a gente teve essa família que minha família do meu pai veio da Itália para cá, e devido a essa poucos recursos alimentares, eles se adaptaram. E a gente não tem tanto mais essa cultura presente na minha família, até pela diversificação. Então, vieram outras famílias de origem africana, a gente não sabe de onde que vem, né? Então, isso é um marco, assim, a gente tem essa proximidade com a cultura italiana, mas se perdeu, né? Até devido a tantas culturas, tantas influências que a gente tem aqui no Brasil. Ai, que bacana. E é um pouco isso que você comenta também. Acho que é um assunto bastante vasto até com relação à migração, pensando que algumas culturas conseguem até mapear mais ou menos a sua descendência, vamos dizer. Então, porque é descendente de português, espanhol, acho que temos muito assim comum por conta da nossa história mesmo de migração. A migração italiana muito promovida ali no século XX, no final do século XIX e XX, assim como tantas outras, após a abolição da escravidão e quando começam a querer mão de obra, mas poderiam pagar a mão de obra que aqui estava, mas foi uma política de Estado promover essa migração europeia. E aí, assim, eu acho que isso combina muito com a minha própria história, porque eu sou muito resultado de uma miscigenação, em que a família da minha mãe é branca, então é muito fácil mapear ali. Então tem descendência de portugueses do lado do meu avô, de espanhol do lado da minha avó, e isso é muito marcado na minha família enquanto traços, né? E por parte do meu pai, meu pai nasce no Recôncavo Baiano,
tem sua história ali, mas assim, não é uma coisa muito falada. Eu mesmo, quando era jovem, era uma coisa que eu me perguntava. E o quanto isso hoje é uma questão, né? Da gente saber qual é a nossa origem enquanto pessoas negras, né? De qual país, de qual parte. E isso foi um apagamento, e foi um apagamento político, foi proposital. Né? A gente não consegue mapear isso, a não ser que eu faça um mapa genético e tem ali a porcentagem, mas não é tão comum, né? É muito difícil a gente pegar alguém que consiga traçar ali a sua rota, né? Enquanto pessoas negras, porque foi apagado, né? Acho que tem um livro muito bacana que é um registro que é da Eliana Alves Cruz, que ela fez o Água de Barrela, e ela pega memórias da tia e vai conseguindo resgatar toda a árvore, assim, e trazer a história desses personagens. E eles são da mesma região do meu pai, então, assim, foi a coisa mais próxima que eu tive, assim, de relato do que poderia ser a história dos meus antepassados, por conta da autora ter conseguido fazer isso na família dela, mas o quanto isso é difícil. E ela mesma fala, assim, em entrevista, que é mesmo um abraço para as pessoas que não conseguem fazer essa mesma rota. Mas, enfim, falei muito, sempre. Mas, Paty, compartilha a sua também. Então, na verdade, a minha família, não sei de onde eu sou, de onde eu vim, nem pra onde vou. Meu pai diz que tem a descendência portuguesa, mas eu não sei onde começa. Se foi tipo, meu bisavô, meu tataravô que veio, o que aconteceu. Mas é engraçado que enquanto você comentava sobre a sua família, eu lembrei que quando eu morava em Minas, e meus pais moram em Minas ainda, a minha cidade, ela tem muito italiano, principalmente porque ela tava muito na rota, primeiro, que ela tava na rota do ouro, então foi extraído muito ouro dali, mas também teve muita questão da cafeicultura. E meu pai hoje, ele é cafeicultor também. Então, na minha cidade tem muito italiano, então eu tive muito contato com o pessoal italiano, e a minha mãe, ela sempre trabalhou em cartório de registro civil. Então, desde quando eu era pequena, às vezes eu trabalhava com a minha mãe, ajudava, fazia lá, às vezes ficava fazendo nada, mas estava lá. Eu vi muitas famílias montarem a árvore genealógica e tirando as certidões que ia até o infinito para poder conseguir muitas vezes cidadania italiana. E aí, ao mesmo tempo, muitos dos meus amigos pertenciam a essas famílias. E aí, depois que eu vim para São Paulo, eu conheci outras pessoas também. Então, eu sempre tive muito contato com essa culinária diversa. E muita questão do recuperar a cultura. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que a família dele é húngara. Então, eles vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu ia na casa deles, sempre tinha comida húngara e a gente comia aquilo como forma de, trazer de novo. Então, ele sempre contava muito da vivência de como ele aprendeu a cozinhar junto com a avó. E era, muito fofo, gente. Era muito bonitinho. E aí, hoje, pensando mais no presente, né? O meu irmão, ele namorou uma menina educador. Menina não, gente. Eu chamava Andréia. Namorou a Andréia e ela era do Equador, então meu irmão foi morar no Equador, ficou lá 2 anos e depois ela voltou pra cá com ele, enfim, então eu tive muito contato porque teve uma época que morava nós 3 aqui em São Paulo. E aí agora a minha irmã, ela já tem um tempo que ela morou nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos, a gente comia, né, quando eu fui também, e ela contando de todas as comidas que ela come do mundo nessa questão de migração, porque principalmente na sala dela do doutorado, são pessoas do mundo, então ela tinha muito contato com indiano, com italiano, com japonês, uma das melhores amigas dela é japonesa, e era muito legal, porque como a família da menina mora no Japão, a mãe dela manda, caixas e caixas de comida. É super fofo, sabe? E aí a minha irmã sempre ganhava coisas, então a gente acabava, enquanto eu tava lá, a gente acabava comendo. E agora, recentemente, não tem nenhum mês, a minha irmã saiu dos Estados Unidos e foi pro Chile. Então é outra cultura, é outra questão alimentar. Então ela vive mandando foto, enfim. Então é mais nesse contato imigratório, assim, que eu acabei tendo, dos meus irmãos saírem. E de pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida, que a família veio. Enfim, também falei demais. A ideia é essa. Mas hoje, quem se junta à nossa conversa e conta um pouco das suas histórias é a Ing Lee. Ela é coreano-brasileira e surda oralizada. Ela é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, igual a Paty aqui, conterrânea. E reside atualmente em São Paulo, capital. Ela é bacharel em artes visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais e atua como quadrinista e ilustradora desde 2018.
Aí também a Ing, ela ministra cursos, palestras, workshops para instituições como o Sesc São Paulo e o Instituto Tomi Otaki. Paralelamente, ela integrou, né, o programa Amigos da Embaixada da Coreia em 2022 como promotora da cultura coreana no Brasil e fez parte do Mishotsu, eu não sei como que se pronuncia, mas é um coletivo da diáspora coreana na Casa do Povo. Também o Lotus Feminismo Asiático, e ela foi cofundadora do Selo Pólvora, que é um coletivo artístico feminista asiático brasileiro. Eu acredito que a comida ela tá num lugar muito importante assim para mim, na minha identidade enquanto pessoa birracial. Eu sou uma mulher birracial, filha de pai imigrante coreano e mãe brasileira. Ela é uma mulher branca, loira, de olhos verdes, e eu nasci com esse fenótipo que basicamente brincam falando que eu sou uma mistura, tipo, bem do meu pai e da minha mãe. Eu saio com a cara da minha mãe, só que asiática, no caso. Mas a questão da comida para mim é sempre um lugar muito complexo, assim, e de descobrimento, de uma construção identitária. Eu acho que a relação que eu fui construindo com a comida, ela sempre esteve muito ligada à construção que eu tive com a minha própria identidade étnico-racial. Porque a minha avó, a minha Ramoni, minha avó coreana, ela faleceu um pouco depois que eu nasci. E ela ia ensinar para minha mãe, né? Meus pais casaram, tipo, um pouco antes da minha mãe engravidar, eles já estavam casados, então a minha avó ela ia repassar algumas coisas para minha mãe. Só que ela teve câncer, e aí o câncer se espalhou muito rápido e ela acabou falecendo. E geralmente quem fica por conta, né, quem que é responsável por repassar essas questões assim de comida, cultura, língua, né, geralmente são as matriarcas. Então, por ter perdido isso e não ter contato com mais nenhuma outra parte assim da minha família paterna, porque a única que tinha sobrado mesmo era minha avó. E os meus tios, o meu pai foi perdendo contato por brigas, né, família é sempre complicado. Mas a minha avó, ela faleceu e por isso a gente não deu desde pequena ter essa inserção. Quando você leva um brasileiro para um restaurante coreano, geralmente você vai apresentar para ele o churrasco, né? Porque eu acho que o churrasco coreano, ele consegue se conectar melhor, assim, com a comida brasileira. Eu acho que não tem esse estranhamento tão grande, assim, de sabores, sabe? E o bulgogi, ela é uma carne marinada, agridoce. E minha mãe e eu, a gente gosta bastante. A minha mãe, inclusive, ela não come muito legumes e vegetais, assim, ela tem umas restrições alimentares, assim, malucas, mas, então, por isso ela acabava comendo muito isso de churrasco. Então, comida coreana é aquela coisa, né, sempre tem vegetal, legume em tudo, então, uma das únicas coisas que minha mãe conseguia comer era isso, era o churrasco. E aí a gente sentia falta do bulgogi em Belo Horizonte nunca teve um restaurante coreano, então a gente tentou ir criando a nossa receita de bulgogi, só que foi sempre uma coisa meio tateando no escuro, de, tipo, querendo entender de onde veio, né, o bulgogi, assim, tipo, como é que a gente pode construir essa receita, como construir esse sabor. A gente até procurou algumas receitas online, conseguia pegar umas referências por sites em inglês, porque na época não tinha mais nada traduzido, assim, e a gente foi tentando entender e testando, fazendo combinações, só que o corte de carne a gente não entendia qual que era, porque o bulgogi é uma carne cortada muito fininha mesmo, eu diria que é tipo a grossura de um pastrame, assim, sabe? E é isso, a gente ficou buscando como poderia ser feito isso, porque geralmente esses cortes, né, em São Paulo, você já consegue ter um acesso mais fácil a esse tipo de corte de carne. A gente vai numa mercearia japonesa, uma mercearia coreana, a gente acha bem fácil, assim, já cortado. Já em Belo Horizonte, os açougueiros não fazem. A gente sempre pedia, tipo, corta bem fino, e sempre ficava uma coisa, tipo, filé. E não é uma consistência de filé, é uma consistência de pastrame, uma consistência super fina. E a gente acabou pensando, vamos fazer uma versão econômica e vamos fazer uma versão que se assemelharia um pouco em questão de textura, porque é uma carne que ela fica mole, né? Então a gente acabou pegando a carne moída, e a carne moída acabou sendo a nossa base, o que a gente chama hoje em dia de bulgogi de carne moída. E esse bulgogi de carne moída, a gente foi construindo essa receita, eu e minha mãe juntas, assim, desde minha adolescência. No começo era ela que fazia, eu ajudava, e aí com o passar do tempo esses papéis foram se alternando, né?
Então, eu acabei, assumindo a parte de fazer o bulgogi, e ela que me ajuda hoje em dia, porque eu que fui procurando, eu que fui, a gente foi construindo juntas, mas quem ativamente mais buscava, melhorias e tal, ingredientes, etc., acabou sendo mais eu fazendo essa busca. Então, eu acabei pegando essa receita. Então, virou uma receita, sabe aquelas comidas de domingo que você come, assim, de família? Então, acabou virando isso. E eu sinto que a comida, ela acaba abrindo umas certas portas, né, pra você, assim, no sentido de, o meu pai, eu sinto que ele é uma pessoa aberta e fechada ao mesmo tempo. Ele é muito extrovertido, alegre e tal, com estranhos, mas com pessoas mais próximas e família mais fechado. E principalmente de histórias, questões assim, da história dele aqui no Brasil, enquanto imigrante e tal. Nunca foi uma coisa que, eu posso contar nos dedos as coisas que ele foi me contando ao longo do tempo, e são coisas que eu faço questão sempre de lembrar, então por isso que eu tenho a ciência de que eu não sei muita coisa. Então, ele acaba se abrindo bastante quando a gente faz comidas coreanas. E eu fui entendendo isso, fui observando isso, eu também fui preparando comidas, não só por conta do meu pai, mas por mim mesma, assim. Fui aprendendo vários preparos, assim, durante minha adolescência, mas principalmente no começo e agora na vida adulta, assim. Quando eu era uma jovem adulta, assim, que eu comecei realmente a fazer mais ativamente isso, de buscar outras receitas para além do bulgogi de carne moída. O bulgogi de carne moída, ele acabou se tornando a comida de conforto que eu elegi para a Zine, comida de conforto, que foi um projeto gráfico, né, que a gente fez no nosso coletivo Selo Pólvora, que é um coletivo feito por mulheres e pessoas não binárias de ascendência asiática. E por asiática a gente não quer dizer apenas leste asiático, mas também Ásia no geral, tanto que a gente tinha uma pessoa com ascendência libanesa, e a gente queria incluir narrativas diversas assim dessas mulheres e pessoas não binárias através desse coletivo. A gente participou de diversas feiras, desenvolvemos vários trabalhos artísticos juntas, e um deles foi esse Comida de Conforto, que eu acho que foi um dos mais importantes, que cada uma das artistas elegeram qual foi sua comida de conforto, e fizemos uma cartinha em formato de carta, que é basicamente quando você vai dar uma cartinha, né, essas cartinhas que você compra no mercado, sabe? É um papel dobrado, e aí tem a frente, o verso e o miolo. Então a gente, cada uma fez uma capinha, né, dessa cartinha, e o miolo, assim, que cada uma tecia da sua forma como era essa comida de conforto que elegeu. E eu escolhi o bulgogi de carne moída. Aí nós reuni algumas fotos, reuni alguns prints que eu desenhei, assim, um print de eu postando no Facebook pela primeira vez, assim, falando do bulgogi que eu fiz, uma postagem muito antiga, e também coloquei no verso a receita, né, por escrito, que inclusive é a receita que eu uso até hoje, assim. E é uma zine muito importante, tem até um prefácio, né, escrito por Caroline Ricali, que fala melhor sobre essa relação das comidas de conforto e como isso é uma questão muito importante para famílias imigrantes. E eu acho que realmente é uma questão muito pertinente, assim. Eu acho que a comida é um lugar muito precioso, de muito afeto, e o fato de você estar cozinhando para alguém, eu acho que ele já denota que você tem um cuidado, você já tem, um afeto por essa pessoa para quem você está cozinhando, né? Você deseja que ela esteja comendo, você deseja o bem dela. Então, eu acho que são relações, assim, que estão todas englobadas em torno dessa questão da comida, né? A questão da alimentação, ela surgiu no meu trabalho, assim como minha identidade, ela é uma questão que sempre esteve no meu trabalho, assim. Eu acho que não dá para dissociar a presença dessas duas questões, até porque eu acho que as duas se aliam, assim, como eu falei anteriormente. Eu acho que a minha identidade racial foi muito construída através da relação que eu fui criando com a comida. Então, eu acho que muitos desses trabalhos, assim, que eu trago, seja esse trabalho de comida de conforto, de Selo Pólvora, ou até mesmo meu TCC, que eu intitulei de bulgogi de carne moída, veio de um insight, inclusive, de um amigo meu, o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um professor de letras japonês, e a gente estava conversando um dia, acho que meados de 2017, 2018, e que era um período assim que a gente conversava bastante sobre essas questões, e ele veio e falou para mim: amiga, você é um bulgogi de carne moída, você já parou para pensar isso? Eu fiquei, caraca,
é isso. E eu fiquei, nossa, eu vou fazer um TCC sobre isso, eu vou discorrer sobre isso e, tipo, fez tanto sentido, assim, eu acho que ecoou tão forte em mim isso, de, tipo, de perceber como a minha trajetória e, tipo, buscar entender como é feito esse preparo desse churrasco coreano, tipo, fazer toda essa pesquisa, essa busca, ela reflete muito a forma como eu mesma fui construindo para moldar a minha questão com a minha identidade, assim, que sempre foi... Sempre não, né? Hoje em dia eu acho que tá sendo mais tranquilo, mas durante um bom tempo da minha vida era um lugar muito doloroso, um lugar muito confuso para mim. Um lugar que, tipo, às vezes eu percebia que se eu brigava com meu pai, eu automaticamente eu achava que era uma identidade que não me pertencia, que eu não fazia parte desse lugar, eu não conseguia fazer as pazes com ela enquanto eu estava brigada com meu pai, sabe? E com o tempo, construindo novas redes, assim, o Pólvora foi uma delas, né, de construir, participar de diversos coletivos, fazer amizades mesmo, participar ativamente de eventos da comunidade coreana, de me aproximar dessas pessoas, desses agentes dentro da comunidade, associações, etc. Eu acho que tudo isso foi me criando um senso maior de pertencimento e uma segurança, assim, de abordar mais essas questões. Eu acho que sempre me propus, né, de ser uma pessoa que, tipo, quer entender, tipo, questões da cultura coreana, quer traçar paralelos de como isso, tipo, influencia meu trabalho, né? É indissociável falar de alimentação sem falar de identidade, de pertencimento, sabe? E eu percebo muito isso, quando eu tô com amigos, o jeito que a gente, tipo... Eu acho que a comida coreana, ela também traz um lugar de partilha, né? Um lugar de, tipo... Não é um restaurante que geralmente você senta e cada um pede sua coisa. Geralmente, restaurantes coreanos você divide. E são porções muito grandes, não dá pra comer muito bem sozinha, assim. A não ser que você esteja morrendo de fome, mas ainda assim é difícil. Porque são vários banchan, vários acompanhamentos, as porções são grandes. É uma comida feita para dividir. E eu acho que esse momento de partilha é muito importante. Bom, gente, esse áudio da Li, ele é muito interessante e eu gosto muito da parte, porque eu acho que é a parte que mais me toca, assim, ainda mais pensando que é isso, eu não sei de onde eu vim, pra onde eu vou, mas é quando ela fala muito da questão do afeto, que em como a comida, ela junta, né, de como ela conseguia extrair informações sobre a história dela com o pai, através da alimentação. Quando eles se sentavam à mesa e iam comer realmente a comida coreana, é quando ele se abria. Então, acho que isso pra mim faz muito sentido, porque, de novo, né, eu vim de Minas e tudo gira em torno da mesa, então é sempre um momento em que a gente reúne. Então, na minha casa tinha essas reuniões também, principalmente café da tarde na minha casa, assim, especificamente. E tem uma coisa que eu fiquei lembrando de quando eu era menor, e a minha avó ainda era viva. Então, o Natal era sempre um encontro mesmo da família, e tinha comida específica. Depois que minha avó morreu, essa comida acabou. Então a gente não faz mais. Apesar da gente se reunir, mas não tem essa questão de qual comida a gente vai fazer. E eu acho que ela traz muito isso no áudio dela, quando ela fala de como que ela aprendeu a fazer, que ela teve que fazer a pesquisa, porque ela não recebeu isso da avó. Né? Enquanto é centrado nas avós, né? Sim, essa coisa avós, que ela fala da questão da matriarca mesmo. A matriarca que passa a questão da língua, enfim. Acho, não sei se na cultura deles isso é mais forte do que na nossa. Mas de como isso passa. Então, acho que é muito pensar mesmo essa comida como um lugar de afeto, de reunião, de cuidado, assim. Não sei, pelo menos eu tenho isso muito comigo. Gente, eu adoro cozinhar pra mim também. Que sucesso. É muito bonito, porque ela ainda fala, né? Eu nunca fui em restaurante coreano, me deu muita vontade ouvindo, assim, ela contar. Ela fala, não, as porções são grandes, porque é justamente nesse propósito de compartilhar, né, de estar ali compartilhando com família, com amigos. Achei muito bonito, porque na minha família a gente não tem muito esse hábito, é sempre almoçar em horários diferentes, almoçar quando um tá com fome, nunca teve esse sentar na mesa. Então, ouvindo ela falar isso, assim, foi muito bonito. Eu achei, você trouxe na sua história também, Paty, muito lindo imaginar, assim, toda essa construção, achei muito bonito. No nosso caso, tem o sentar e compartilhar no café da manhã do final de semana, é uma coisa sagrada e tradicional, assim, todo mundo na mesa, uma coisa muito tranquila. Acho que é esse momento do compartilhar em grupo, né?
E achei muito interessante ver no relato da Ali esse processo mesmo de, eu só tinha uma refeição de referência, né, um preparo, mas eu fui atrás, fui buscando, ela se envolveu com outras pessoas. E o quanto isso foi significativo no sentido de comida e afeto mesmo, que é o que a gente tanto fala nessa temporada. Bom, mas quem também está com a gente é a Evelise Moreira, que é pesquisadora no Museu de Imigração no Estado de São Paulo e doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com foco em cultura material e no trabalho de mulheres. Ela tem mais de 10 anos de experiência na condução de projetos de pesquisa que envolvem, sobretudo, temas como imigrações, cultura material, cultura e sistemas alimentares e segurança alimentar. Ela foi membro do NEICA, que é um núcleo de estudos interdisciplinares em cultura e alimentação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, começamos perguntando a ela como a possibilidade da agricultura no Brasil mobilizou imaginários ao redor do mundo, trazendo para cá povos de lugares tão distintos. Bom, logo após, né, a abolição da escravatura, né, que já vinha com os movimentos no século XIX, ao longo do século XIX, diversas lutas, após diversas lutas, houve a abolição da escravatura. Bom, e pensando nisso, né, as elites já estavam há um bom tempo pensando qual seria o modelo ideal de pessoas para a substituição da mão de obra escrava, né? A gente sabe que nada disso foi um movimento pacífico. As elites queriam um embranquecimento do Brasil e então pensaram em trazer trabalhadores europeus para a agricultura, para trabalhar nas lavouras de café. Bom, havia um discurso, né, muito sedutor por parte do governo brasileiro e de companhias, né, de imigração na época para trazer trabalhadores, sobretudo da Europa, principalmente italianos, espanhóis e portugueses. Mas, por exemplo, na hospedaria de imigrantes de São Paulo, onde hoje é o Museu da Imigração, que eu trabalho, passaram mais de 70 nacionalidades. Mas aquele grande fluxo do final do século XIX para o século, entrando no século XX, trouxe principalmente europeus para o trabalho nas lavouras de café. Então, era vendido, né, esse discurso sedutor mesmo, de que aqui no Brasil era um paraíso, de que não faltava comida, de que tinha onde plantar, né? Chegaram aqui, não era bem assim, era um trabalho de sol a sol, mas sim para a lavoura de café. As famílias todas estavam envolvidas nisso. Alguns colonos davam a permissão para que os imigrantes plantassem talvez uma batata, né, algo que fosse mais de consumo próprio ali. E a gente pode pensar que alguns elementos que nós temos hoje, né, de cultivo, foram trazidos por imigrantes. Boa parte desses imigrantes não era agricultor, não era não eram pessoas que trabalhavam no campo, nos países de origem, mas vieram para trabalhar no campo aqui porque era o trabalho disponível na época, né? Um pouco depois, já no século XX, a partir de 1908, começaram a vir as comunidades japonesas e okinawanas, e a gente sabe que eles trouxeram, né, até hoje, né, a gente tem as marcas também da agricultura japonesa, né, na agricultura brasileira, na agroecologia brasileira, né, o cooperativismo, alguns legumes, né, acho que tem alguns exemplos, né, o brócolis tem uma marca muito italiana, né, existem outras marcas do Japão, como o bicho da seda, por exemplo, né, e tudo que veio depois disso, né. E, bom, eu gosto sempre de citar um exemplo, que é o exemplo de Tomé-Açu, da cidade de Tomé-Açu, no Pará. A imigração
porque a gente sempre pensa, né, nessa imigração japonesa, por exemplo, sendo de São Paulo, né? Mas a gente tem um destaque no Pará, em Tomé Açu. Tem uma reportagem do BBC sobre isso, está disponível no YouTube, que é muito interessante, né? E as famílias japonesas, elas criaram lá um sistema de plantio que recupera solos esgotados e, ao mesmo tempo, gera alimentos o ano todo, né? Então, eles desenvolveram um sistema que recuperou áreas desmatadas e produziram agroflorestas. E colocou Tomé Açu como um exemplo, né, para essa busca dessas alternativas em relação à destruição amazônica. Bom, então, assim, a grande migração, né, teve esse apelo para o trabalho no campo e foi algo necessário na época para essas pessoas que estavam vindo para cá, que estavam passando por secas e momentos de extrema pobreza, mas também impactou muito na forma como é feita hoje, né, a agricultura no Brasil. Bom, esse áudio da Evelise, ele é muito... além dele ser muito gostoso de ouvir, assim, ela retoma um pouquinho, inclusive um pouco do que você começou falando da questão da imigração, de como que esses imigrantes vieram para o Brasil. E aí isso também me lembra um pouco de um outro episódio que eu participei, em que eu contei dessa questão da imigração junto com a agricultura. Acho que foi quando eu falei da família do Servo. Na verdade, o Servo mesmo falou da família dele, num dos áudios em que a família dele é espanhola e vieram pra cá, enfim, eles seguiram. E aí uma coisa que me tocou muito no áudio dela também foi a questão que ela traz, né, da imigração japonesa e como que veio junto com a imigração japonesa outras culturas, o como plantar, e ela dá o exemplo do que acontece no Pará, com a questão da agrofloresta, mas também como que a cultura japonesa trouxe essa cultura do cooperativismo. E é hoje o que muito eu vivencio do cooperativismo. Não só na questão da minha família, que ela trabalha com isso, mas também em alguns outros trabalhos que eu faço. Eu acabo abordando muito a questão do cooperativismo e de como que isso acaba montando, né? Modelando a agricultura, principalmente quando a gente pensa em agrofloresta. Que é isso, normalmente quando a gente pensa na agrofloresta é muito voltada para a questão da cooperação, desde como você vai montar ali aquela terra, a questão como os agricultores se organizam e também de como que essa cultura vem. E eu achei muito... Teve uma hora que eu tava ouvindo o áudio dela, acho que eu tava meio que na hora do meu almoço, e ela falou assim, que a gente acaba comendo brócolis por conta da cultura italiana. E eu estava comendo brócolis no mesmo minuto. Então você fica pensando, nossa, de onde... O que eu tô comendo? Não sei se todo mundo tem essa mania, mas tipo... Eu tô almoçando, sei lá, XYZ coisas, e de onde isso realmente veio? Como que foi esse preparo, né? De como que veio essa tradição? Será que hoje eu tô comendo alguma coisa que talvez veio da culinária italiana e de como que planta aquele alimento ou se prepara? Ou hoje eu tô fazendo uma coisa mais indígena? Então, acho que é importante a gente observar isso. E são coisas que a gente já não observa mais, que entra tudo naquela rotina, que foi o que a Laís falou. Na minha casa a gente não tem essa tradição de todo mundo sentar junto e comer. É uma coisa mais separada. Então, acho que ela traz muito isso, assim, nesse áudio. Tem coisa que a gente nem sabe, né? É do Brasil, da onde sim. é? Tem coisa que às vezes tanto. vem. Parece que é tão, tipo, manga, uma coisa que era tão normal, assim, tão nosso, né? Mas não, manga não é brasileira. Poxa, quando eu vi a origem, eu falei, que curioso. Mas então, vamos continuar escutando a Evelise? Exato. E a Evelise, ela retomou e reforçou alguns pontos que a Thalita trouxe no episódio passado. Então, quem não ouviu o episódio passado, por favor, ouça, que vai ser bem importante. E ela vem falando sobre a cultura alimentar, na verdade, das várias culturas brasileiras que existem, então ela sempre traz isso no plural. E nos responde sobre como as culturas alimentares originárias desses povos imigrantes se misturaram à cultura brasileira, as diversas culturas que existem no Brasil hoje. Vamos ouvir? Bom, as culturas alimentares do Brasil são extremamente ricas, né? E se a gente for pensar, né, qual que é o prato emblema do Brasil, né? Porque a gente sempre pensa, caipirinha, feijoada, mas cada região tem
a sua cara, né? Tem o seu prato, né? Nós somos um país muito rico, muito grande, então de norte a sul a gente tem uma diversidade muito grande, né? E essa diversidade, sim, né? A imigração no Brasil, ela trouxe, cooperou para essa diversidade muito grande, inclusive, assim, não só pensando essa imigração histórica, né? Mas também pensando desde muito antes os deslocamentos, né? As nossas comunidades originárias, né, os nossos povos originários, eles se deslocavam ao redor do Brasil já, e eles já cultivavam alimentos, existem saberes tradicionais que vêm, né, das culturas indígenas, dos saberes indígenas, e a gente também não pode esquecer dos deslocamentos forçados, né, com a escravidão de seres humanos. Então a gente tem aqui no Brasil um patrimônio alimentar muito forte que vem também desses tipos de deslocamentos, além das culturas, né, que vieram para o Brasil, né? Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que, por exemplo, o que a gente chama de comida árabe, né? Um quibe se tornou uma comida que a gente come no dia a dia, né? Eu acredito que quando a gente está comendo quibe, a gente não fica pensando, nossa, estou comendo uma comida árabe, sabe? E quando a gente viaja para fora do Brasil, que não para países árabes, a gente vê, né, que o quibe, algumas esfirras são vendidas em restaurantes étnicos, né, fora daqui. E é algo que eu acho muito interessante no Brasil, assim, né, como uma pessoa que estuda a alimentação, né, que estuda essa parte da cultura material também, pensar como elementos, né, como o quibe, como a esfirra, a macarronada do dia de domingo, o acarajé, que inclusive o acara é um prato típico do Senegal, por exemplo, né? Ali também da região da África Ocidental, né? E a gente às vezes fica pensando, né? De onde veio, né? De onde vieram os nossos hábitos alimentares, as nossas culturas alimentares. Então, assim, a cultura alimentar brasileira, ela é rica de vários elementos, né, que conectam esses saberes, né, tanto dos povos originários quanto dos povos que vieram, né, para o Brasil, de outras culturas. E, bom, já falei, né, um pouco anteriormente da questão dos legumes, mas também pensar como que era, né, as tradições alimentares das pessoas da cidade no final do século XIX e depois do século XX, e como que essa grande imigração, né, que veio com esse boom da agricultura também, como que isso trouxe um enriquecimento alimentar para nós, porque os saberes originários, né, indígenas, eles não eram valorizados. Então, precisou, né, de outros trabalhos também para a gente conseguir agregar, e acho que hoje a gente pensar, né, muito do que foi feito e muito do que a gente já tinha, né? Como que isso tudo enriquece e pode enriquecer e pode cooperar também, né, para a segurança alimentar e para a manutenção, né, da alimentação brasileira. Acho que nessa fala, a Evelise também destaca uma coisa que a gente começou a falar ali das nossas origens e se mistura muito com isso, né? O quanto também a gente teve de migração dos povos originários, o quanto eles contribuíram, né, para a nossa cultura alimentar, já que, enfim, eles estavam aqui, não é mesmo? E aí, acho que eu até lembrei, na semana passada eu estava no INPSAM, que era o Encontro Nacional de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar, e aí tem um professor, agora eu
lembro o nome dele, desculpa. Mas ele é da Universidade Federal da Fronteira Sul, trabalha com agroecologia, e ele comentou isso, retomando, né? Quando o Pero Vaz de Caminha, o que ele chamou de primeiro blogueiro, ou, né? O que ali fazia a mídia social do Império, ele relata ali na carta que os povos originários que estavam ali coletavam, caçavam, como se não houvesse agricultura, né? E o quanto a gente já avançou em pesquisas demonstrando que muitas espécies, como o açaí, a mandioca, foram domesticados. Então, o que para eles era assim, a floresta está ali como a natureza concebeu, não. Existia muito trabalho para que aquilo existisse e o quanto esses alimentos estão presentes na nossa alimentação e na cultura alimentar até hoje. E aí tem um outro exemplo de um professor da Universidade Federal do Pará, que também estava no evento, que ele fala assim, quando você vê uma caixa de isopor no aeroporto, pode ter certeza que é um paraense que está levando seu açaí, a sua farofa e o peixe, porque é uma coisa tão enraizada na sua cultura alimentar que ele não vai encontrar outro fora, né? Então é curioso ver essa migração e quanto os alimentos vão passando, né, de regiões em regiões, mesmo que em alguns lugares algo seja mais típico. E o mesmo acontece com a migração de pessoas, né, a migração forçada de pessoas escravizadas, que trouxeram muito de um pouco ali da sua cultura, que foi possível através da alimentação, e o quanto a gente tem preparações que são muito típicas, ligadas à religião, ligadas a cultos e que resistem até hoje, né? Então, muito legal, acho que a Everest consegue explicar isso de uma forma bem bacana. Mas, por fim, também perguntamos para ela como ela enxerga essas questões de migração e refúgio num contexto contemporâneo e quanto disso está atrelado a questões de sustentabilidade em todas as suas dimensões. Os deslocamentos climáticos, eles são reais, né? A gente não pode ignorar toda a transformação do clima, todas as questões que têm levado pessoas, historicamente, a pedir asilo, a se refugiar, a se deslocar. E isso é histórico, né? Desde a migração histórica, a gente tem dados, por exemplo, na Itália, de secas, né, de questões econômicas que impediam as pessoas de acessar os alimentos. E em diversos momentos da história, houveram questões associadas à questão climática, à questão econômica, né, principalmente, que fizeram com que as pessoas se movessem. E eu acho que a questão climática, no momento, ela tem falado muito, né? Inclusive, no Museu da Imigração, a gente está com uma exposição voltada para isso, chama Mova-se, que é totalmente dedicada à questão dos deslocamentos climáticos. É uma parceria com a ONU também, então tem um enfoque também em relação ao refúgio. E, bom, aproveitando, né, um pouco falando da ONU, né, o que é a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o que ela denomina como segurança alimentar, né? Ela fala assim, é uma situação que existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que atendam às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável, né? E, ao mesmo tempo, a FAO, ela diz que nós estamos vivendo uma tripla crise planetária, com mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição. Agora, né, pensando essa definição de segurança alimentar e essa tripla crise planetária, como é que se garante, né, segurança alimentar em meio à mudança climática? Em meio a questões políticas que envolvem desertos alimentares, por exemplo,
né, que envolvem momentos em que a população precisa buscar formas de alimentação não convencional para conseguir sobreviver, né? E aí, quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que, né, nesse momento também, pensar em questões de risco para a saúde, né? Como que os fatores do clima, eles estão provocando poluição, doenças, secas. A gente tem deslocamentos internos no Brasil muito provocados pela seca, né? E, bom, tudo isso faz a gente pensar que sim, o deslocamento climático é real, o refúgio ligado, né, a questões de sustentabilidade, né, e de econômicos em relação à alimentação, eles são reais. Bom, eu gostaria de, né, assim, isso dá para falar, assim, fazer um podcast só para falar disso, inclusive, porque existem muitos elementos ligados aos deslocamentos forçados que dizem respeito à alimentação, né, a falta de segurança alimentar, a falta de pensar uma agroecologia e planos de alimentação que envolvam o trabalho na terra. E eu quero terminar essa fala citando uma frase da Camila Nadalini, que é assessora política do Instituto Igarapé, que ela fala assim: a segurança alimentar é o que separa a fome da vontade de comer. No áudio, a Evelise fala um pouquinho sobre deslocamento climático. Eu acho que isso, ela fala também um pouco isso no áudio, mas como isso parece que é um loop, né? Isso reforça tanto essa questão da insegurança alimentar. E para fechar nosso bate-papo, vou trazer novamente a frase da Camila Nadalini para que fique ecoando por aí como a gente gosta. A insegurança alimentar é o que separa a fome da vontade de comer. Sustentária indica. Bom, e por falar em ecoar, eu vou aproveitar para recomendar um artigo da Evelise que está fresquinho, já que foi publicado recentemente. E tem tudo a ver com o que discutimos hoje. O título é Culturas Alimentares e Imigração, as dimensões da comida de Teranga. A gente vai deixar o link na descrição do episódio, como sempre, mas ele está hospedado no site do Museu da Imigração, que é outra indicação que eu vou fazer, já que a Evelise trabalha lá e ele apareceu em alguns momentos da fala dela. Então, indicamos também que vocês conheçam o Museu da Imigração, que fica aqui em São Paulo, ali entre o Brás e a Moca. Nossa, é verdade. Pior que eu acho que eu nunca fui. Eu já fui, mas tem muito tempo. E aí eu só visitei mais ou menos. Mas sabe uma coisa que eu lembrei agora? No Itaú no Itaú Cultural tem uma exposição permanente que é sobre o Brasil. Então mostra, tipo, as figuras, as principais figuras. Acho que fica uma dica também. Aproveitando. E eu também vou continuar ecoando produções das nossas convidadas maravilhosas de hoje, convidando vocês a conhecer o projeto Comida de Conforto, sobre a qual a Ing contou um pouco na fala dela. Além disso, vale a pena acompanhar o trabalho da Ing nas redes sociais, porque ela é uma artista de mão cheia, super sensível e para a qual a comida é um tema recorrente nas suas obras. O perfil dela no Instagram é @ing, com G mudo, e Li com 2 Es, tudo junto. E eu vou aproveitar que esse episódio está sendo lançado bem no mês que abre as inscrições para indicar o inédito curso de verão do Sustentária. Com 12 anos de história, o Sustentária está propondo seu primeiro curso de verão, integrando pesquisa, ensino e extensão em sistemas alimentares, com diálogos teóricos e vivências práticas rumo a sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e justos. Será um curso presencial de uma semana, realizado entre os dias 3 e 7 de fevereiro de 2025, no período da manhã, com carga horária total de 20 horas.
vai acontecer aqui na Faculdade de Saúde Pública, que fica pertinho do Metrô Clínicas, com experiência prática aqui no estúdio, que a gente grava o podcast, no laboratório também de cozinha didática e na horta e nas salas de aula aqui da faculdade, que a gente chama carinhosamente de FSP. A partir desse curso, formaremos entre os participantes uma rede de trocas e debate sobre os temas abordados. Mas as vagas, elas são limitadas, então fiquem de olho no nosso site e também na programação do curso de verão, que vai estar lá no site da Faculdade de Saúde Pública, porque as inscrições elas vão dos dias 14 de outubro até 4 de dezembro de 2024. E é claro que a gente vai deixar disponibilizado o link aí depois embaixo do episódio. E aí, bora cozinhar? E no Bora Cozinhar de hoje, a nossa chefe querida, Maria Catão, está de volta e vai falar da importância do acesso a determinados alimentos e ingredientes para que seja possível, reproduzir as referências culinárias que os povos que migram têm na sua cultura. E, a exemplo do que a Ingrid nos contou a partir da história do bulgogi de carne moída, ela também destaca a necessidade de flexibilizar para caber, ou seja, de adaptar receitas no modo que passem a fazer parte da realidade desse novo território em que as pessoas passam a habitar, de modo a construir novas referências da cultura alimentar. Vamos assisti-la? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, num formato um pouquinho diferente, eu vim trazer um pouco sobre a ancestralidade da minha família. A minha avó paterna, ela é descendente de libaneses. E já tem algumas gerações no Brasil, e apesar de não ter nascido em Campos do Jordão, ela já mora aqui há muito tempo. Então, assim como eu, aqui eu tô com a minha hortinha que eu tenho aqui em casa. Ela também tem várias plantas que tem na casa dela, uma horta, algumas árvores frutíferas, e dentre elas ela plantou uma parreira, que nunca deu uva. Mas apesar de não dar fruto, a minha avó utiliza bastante essa planta, porque na culinária árabe, a gente tem o que a gente chama de charutinho de folha de uva. E quando a parreira já estiver mais bonita, cheia de folhas, a minha avó começa a colher essas folhas para fazer um charutinho. Uma forma de você trazer a culinária da sua ancestralidade com ingredientes que você pode plantar na sua terra, com o que você tem nos seus arredores mesmo. Uma outra coisa que a gente tem o hábito de fazer aqui é um tabule com a farinha feita a partir do pinhão. O pinhão, como muitos sabem, é muito abundante aqui no Vale do Paraíba, principalmente nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Então, na época do pinhão, uma das coisas que a gente gosta de fazer é você pode cozinhar, triturar o pinhão e fazer uma farinha um pouco mais grossa. E ao invés de usar a farinha de trigo para fazer o tabule, a gente usa o pinhão. Agora está na época que o espinafre toma conta da minha horta, mas eu sempre vou mudando de acordo com a época do ano. Uma coisa que eu plantei e não conhecia antes de mudar para Campos do Jordão é uma planta que chama peixinho da horta. É uma punk que tem bastante aqui, super saborosa e bem diferente. Então, o que eu queria sugerir hoje é que você pesquise não só sobre a sua ancestralidade, mas também sobre o que a sua região produz. Porque é muito possível você conseguir juntar as duas coisas. Não é necessário você ficar trazendo alimentos, produtos todos de fora. É muito mais interessante que a gente consiga utilizar o que a gente tem do nosso lado. E toda a terra tem plantas muito interessantes, que muitas vezes a gente nem conhece. Muito obrigada e até o próximo episódio. Claro que eu já fiquei morrendo de vontade de experimentar esse tabule de pinhão e, ao mesmo tempo, grata por ter ficado tão claro que esses movimentos migratórios têm a comida na sua origem, mas também como forma de perpetuação e cura. Pois é, Laís, não só foi você que ficou com vontade. Sim. E essa é uma história dos sistemas alimentares, né? Espero que sejam cada vez mais capazes de perceber tudo isso e de atuar de forma a somar, a congregar e a diversificar. Agradeço às nossas incríveis convidadas de hoje e cada uma das mulheres da nossa equipe que tornam essa produção e divulgação desse podcast possível. E me despeço por hoje, já esperando voltar em breve. Também aproveito para agradecer a você que nos ouve, para quem idealizamos e produzimos este podcast.
Esperamos que os temas que a gente vem tratando sigam ecoando aí em você, nas suas reflexões, estudos e nos bate-papos que você tiver com outras pessoas. Também aproveita e recomenda o nosso podcast se você gostar de ouvir. Também vou deixar um até logo, porque eu desejo estar de volta logo, logo. Ah, sim, voltem, meninas, que é sempre bom. Eu acho que nesse formato tá funcionando muito bem, de mais 2 pessoas. Mas ainda nesse momento de agradecimentos, eu vou agradecer vocês, minhas companheiras de roteiro, de bastidores, que foram minhas companheiras hoje, mas que são companheiras de todo um trabalho que acontece nos bastidores. É muito bom contar com vocês. E também espero que vocês estejam aqui novamente. E como você que nos ouve já sabe bem, daqui 2 semanas tem o episódio novo da série Explica, com um tema aqui, como também de costume, tem tudo a ver com vários pontos que discutimos hoje, mas fica a surpresa para vocês verem só no dia do lançamento o tema. Mas fiquem de olhos e ouvidos atentos às redes sociais Sustentária. Siga a gente no Spotify, no YouTube, para não perder nenhum episódio, já receber a notificação que tem lá episódio novo lançado. E eu te encontro então daqui 2 semanas. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br. A coordenação, apoio à pauta, roteiro e pesquisa dessa produção foram de Nadine Marques e Mariana Raziueta. A apresentação, Pamela de Cristine, Laís Dias e Patrícia Mello. A curadoria do Bora Cozinhar foi de Maria Catão. A edição foi de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curai. Os materiais de divulgação foram de Clarissa Taguchi, Gabi Mafuz, Catarina Cruz e Lúcia Santos Felipe. O Sustentária é o núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado por Aline Martins de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem atualmente, mas é algo muito antigo, né? E aí ela traz também que... Ai, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, que tá se intensificando. Peraí, da tripla crise climática. E também ela fala da tripla crise climática. Que, na verdade, a tripla crise climática... Nossa, gente, eu tô muito gaga. Como a tripla... Crise... Ai, gente, mentira. Eu ia falar tripla crise. Gente, né? Eu não vou falar. Três crises. Também é difícil. Eu ia falar, e como mudanças climáticas você forte a segurança alimentar? Eu vou falar só isso, porque não vai sair nada aqui. É difícil mesmo. O Sustentária é o núcleo de pesquisa e extensão da USP. Tem mais um? Não, né? Não, vai, volta. Vou voltar daqui. Falei, será que eu esqueci de alguém? O Sustentária é o núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado por Aline Martins de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Esse projeto foi meio triste. Ah, cadê alguém? Não tem muito a aparecer. Eu quase li errado, só pra te dar material, mas... Aquelas... Mas eu falei, não, né? Não vou atrasar mais a Lúcia. A Lé já me deu material com a dela.